morceguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo aqui muito especial, é o primeiro vídeo do canal. Eu criei esse canal com o objetivo de contar histórias que eu encontro na internet e também quero contar histórias de vocês aqui no canal. Então, se já aconteceu com você alguma história sem explicação, paranormal, uma história assombrada, eu vou estar disponibilizando um e-mail aqui na descrição desse vídeo para que vocês compartilhem comigo histórias que já aconteceram com vocês ou com pessoas próximas. Então, eu estou muito entusiasmada. Espero que vocês também se sintam muito à vontade de compartilhar essas histórias comigo. Então, sem muita enrolação, apaga a luz e vem comigo para essa primeira coletânea de relatos. Esqueci de avisar, essas 3 histórias que eu vou contar agora, eu tirei de uma página no Facebook chamada Histórias de Terror. Então, é isso. Apaga a luz e bora lá. Primeiro relato. Consultório assombrado. A história que eu vou contar não aconteceu comigo, mas com uma amiga de minha total confiança. Lenita, minha amiga, foi trabalhar na capital em um consultório médico. Já faziam 6 meses que ela estava trabalhando, quando um dia, no final do expediente, ela olhou para a saleta onde as pessoas ficavam esperando para serem atendidas e viu uma moça sentada. Informou, perguntando à médica se ela ainda ia atender mais alguém naquele dia, e ela falou que não. Quando Lenita se levantou para falar com a tal moça, ela já havia sumido, o que ela achou um pouco estranho, pois não viu os passos e nem percebeu a porta se abrindo. Ficou apreensiva, mas depois esqueceu. Passaram-se alguns dias e novamente, no final do expediente, lá estava a moça sentada. Quando minha amiga levantou-se para falar com ela, a moça levantou e entrou no banheiro. Lenita ficou esperando. Calma aí, eu acho que caiu a câmera. Tá tudo certo? Eita. Eu acho que tá certo. Então, a moça que estava sentada levantou e entrou no banheiro. A Lenita ficou esperando do lado de fora por uns 10 minutos e ela não saiu. Resolveu bater na porta, não ouviu nada. Resolveu empurrar a porta e ela estava aberta e dentro do banheiro não havia ninguém. Ficou apavorada e foi falar com a Melissa, a médica, que não acreditou muito e disse que devia ter uma explicação lógica para o tal acontecido. Minha amiga morava próximo ao prédio onde funcionava o consultório e resolveu contar para uma vizinha o que havia acontecido. A vizinha procurou um perfil no Facebook e perguntou: "A moça que você viu é essa?" A Lenita respondeu que sim. Então a vizinha lhe disse: "Essa moça era a dona da casa, onde hoje funciona o consultório que você trabalha. Ela morreu há 3 anos em um acidente, quando vinha do trabalho para casa." Ele mostrou as fotos do acidente, onde minha amiga percebeu que ela estava com a mesma roupa com a qual tinha visto e ficou impressionada. Ela ainda trabalha no consultório com a doutora Melissa, só que agora funciona em outro prédio. Conto enviado por Cláudia Ramos. Gente, meu Deus, até arrepiei, juro pra vocês. Eu não sei se vai dar pra ver, mas que estranho, né? Não vou falar muito sobre esse relato, até porque não tem muito o que dizer. E bora pro próximo, né? Bora pro próximo relato. Também dessa página do Facebook. Próximo relato. Não tem título, então só começa com o moço do relato contando, né, o que aconteceu. Bora lá. Eu tinha 8 a 10 anos na época, não me recordo bem. Porém, lembro-me que estava na casa da minha avó, hoje falecida. A casa era sinistra. Fazia medo até de entrar, mas como criança não tem escolha, tinha que ir. Enfim,
Minha avó tinha um quarto cheio de bonecas e era aterrorizante ficar ali. Mas era onde eu, meu irmão, minha prima iríamos dormir. Eu até fiquei feliz porque não estaria sozinho. A noite chega e depois de algumas horas após a janta, nós fomos nos deitar. Horas passaram até que eu despertei em meio à madrugada, pois estava ouvindo ruídos, mas não sabia de onde vinham. Até que depois que observei com cuidado, eu a vi. Na beira da cama era uma das bonecas. Escrevendo isso agora, eu fico totalmente arrepiado. A cena ficou bem nítida em minha memória, ela ali parada. Eu rapidamente me cobri e abracei meu irmão. Quando o dia nasceu, eu falei com a minha avó. Ela mandou eu mostrar a boneca qual era. E eu mostrei. Ela disse que aquela boneca era da mãe dela. Até hoje tenho pavor de bonecas. Gente, eu tô com o pé no chão. Ai, eu inventei de fazer esse vídeo totalmente no escuro. Eu tô ficando com medo também. Olha que eu sou uma pessoa não muito cagona, mas eu tô com medo. Eu levantei o pé pra cima da cadeira e quando eu acabar esse vídeo eu vou acender todas as luzes dessa casa. Até as impossíveis, gente. Meu Deus, calma. Eu tô ficando com um pouco de medo real. Vou beber um pouco de água. Porque minha voz tá meio rouca, tá falhando, tá me incomodando. Não sei porque minha voz tá rouca desse jeito, sendo que tava super normal. Cara, que cagaço. Tá, vamos pro próximo relato. Que é: o que passou correndo no corredor? Era um domingo à tarde. Eu estava em minha casa quando recebi uma mensagem da minha mãe. Na mensagem, ela me pedia para ir até a casa da minha avó. E como a casa da minha avó não era tão longe, eu fui. Não demorou nem 3 minutos para chegar lá. Cheguei na casa da minha avó, abri o portão e fechei. Fechei sem trancar, porque era aqueles portões de aço, ou sei lá que tipo de material era aquele. Entrei dentro da casa. Na verdade, entrei dentro da área de frente da casa. A casa dela é toda na grade. É impossível alguém entrar lá a não ser passando pelo portão de entrada. Minha avó tem um cachorro e eu gosto muito dele. Imediatamente, quando eu pus os pés lá na área da frente, eu procurei ele e ele não estava. Entrei dentro de casa e minha mãe estava assistindo um filme de terror. Como eu já havia assistido a esse filme, nem dei atenção. Fiquei mexendo no meu celular mesmo. Minha mãe estava em um sofá com meu irmão e eu estava no outro. Meu tio estava dormindo no quarto e só havia nós lá. Minha mãe me disse que tinha comprado um açaí para nós e eu disse ok. Passaram 10 minutos quando algo passou correndo no corredor, como se passasse 2 coisas, uma atrás da outra. Eu nem dei muita atenção, pois achei que era meu irmão, pois ele tinha o costume de andar de 4, parecendo um cachorro mesmo. Então minha mãe perguntou: "Você ouviu isso?" E eu disse sim. E ela perguntou: "Quem passou correndo aí?" E eu disse: "Uai, não foi o Pedro, não?" Pedro é o irmão dela, né? Que ela falou aqui. Ela disse: "Pedro está aqui do meu lado." Nesse momento eu senti um medo tão grande, eu dei um pulo do sofá. Eu sabia que não podia ser o cachorro, pois ele não estava lá. E cachorros não sabem abrir portões de aço, né? Então o que era? Não tinha ninguém dentro de casa no corredor. Minha mãe mandava eu ver o que era e eu com medo dizia que não. Foi aí que o açaí chegou. Era delivery. Gente, os vizinhos inventam de fazer barulho só no momento de tensão. Ai, eu tô cagando de medo. O próximo vídeo não contem com luzes apagadas, tá? Vai estar tudo aceso. Vai estar tudo aceso aqui, pelo amor de Deus. Foi aí que o açaí chegou. Era delivery.
Então tomei uma coragem que não sei de onde. Então tomei uma coragem que não sei de onde, arrumei e fui lá fora. Passei pelo corredor e não havia nada. Então fui lá fora, abri o portão que estava trancado, sem a chave, e peguei o açaí. Tá. Ela abriu o portão que estava trancado sem a chave. Abriu o portão que estava trancado sem a chave. E peguei o açaí. Paguei e entrei. Passei novamente pelo corredor e fui na área dos fundos para ver se tinha algo. E não tinha nada. Até hoje me pergunto o que foi aquilo. Beijos, obrigado por ler meu relato. Tenho mais histórias, mas deixarei para um próximo relato. Eu só tenho uma dúvida. Onde que esse cachorro estava, então? Apesar que, se fosse o cachorro mesmo, né, em algum momento ele ia achar o cachorro ali, enquanto ela vasculhava pela casa procurando o que tinha acontecido. Mas, como sua avó tinha um cachorro, né, seria importante a gente saber também onde que esse cachorro estava. Tava no pet shop, tava na casa de alguém, porque dá um pouco a entender assim na mente que tinha ainda era o cachorro, né? Claro que não duvidando da veracidade do relato, eu acho que essa é a palavra, mas a gente fica um pouco em dúvida. E eu não entendi a parte de abrir o portão que estava trancado sem a chave. Tipo, não entendi. Você falou que não trancou ele e ele estava trancado sem a chave. Será que alguém passou e trancou o portão? Não sei. Enfim, eu vou ler um outro relato aqui, porque o vídeo tá curtinho, então eu vou acrescentar aqui um quarto relato. Ele também é bem pequenininho, mas bora lá. O nome do relato é A Casa. Quando eu era bem pequena, minha mãe me disse que há muitos anos atrás existia uma casa de madeira bem onde era a minha casa hoje. Um homem muito triste tinha acabado de perder sua esposa recentemente. Para ele, a vida não tinha mais sentido. Ele não cuidava de seus bichos, gato, cachorro e etc. Então, ele acabou se enforcando. Seus vizinhos e familiares acabaram vendendo o terreno o terreno. Várias pessoas compraram, mas até que chegou na minha vez, até que chegou na vez da minha mãe comprá-lo. No começo, minha mãe ficou com muito medo, e eu também, mas agora não ouço mais nada. Eu acho que foi uma criança que escreveu esse relato. Só faltou contextualizar um pouquinho mais o que era que você escutava, mas dá a entender, né, de que a casa era muito barulhenta por causa desse homem que tirou a sua própria vida, né? Então eu acho que a alma dele ainda tá ali vagando. E como ele ficou muito perdido após a morte da sua esposa, então ele virou meio que uma alma atormentada, né? Muito triste essa história. Eu tinha separado só 3 relatos para contar para vocês. E eu acabei enfiando esse quarto no meio aí de brinde, que eu nem tinha lido anteriormente. Mas foi isso, gente. O vídeo ficou bem curtinho. Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. Se você... Voltando naquela tecla e ressaltando, se você tem alguma história de terror, uma história que aconteceu com você ou com algum familiar, amigo seu que você lembra e queira contar aqui pra gente, todos os relatos serão muito bem-vindos, gente. Muitíssimos bem-vindos. Nem sei se existe, né? Muitíssimos bem-vindos. Mas todos os relatos serão muito bem-vindos aqui. E é isso, gente. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo essa noite. E é isso. Grande beijo. Lembrando, o e-mail para o envio dos relatos estará na descrição, assim como as minhas outras redes sociais. E é isso, gente. Um beijão. Boa noite e fiquem com Deus. Tchau!